ter um norte aí do que fazer, certo? Bom, então Beleza. vamos lá. Uma boa noite aí, Everton, os demais que forem assistir depois. Então vamos iniciar com a nossa primeira web aula da UCI de Eletrônica Aplicada. Então a gente entra aí no nosso segundo módulo, né, vamos dizer assim, na metade final do curso. Esse módulo, só para dar um adendo, só para dar um norte aí, uma situada, são 4 unidades curriculares. Então a gente tem eletrônica aplicada, manutenção de compressores e dois assim, instalação, operação de sistema de refrigeração comercial e o outro é instalação, operação e manutenção de sistema de refrigeração industrial. Então a gente vai abordar esses dois, instalação, operação e manutenção. Vai focar no comercial e no industrial, né? São os dois que têm maior carga horária, os outros dois são menores. Então só vamos ver que é bem rapidinho aqui. Vou mostrar para vocês, ó, nessa parte aqui, né, da mensagem completa, tem aqui o cronograma para as duas aulas. São duas aulas, no dia 22, outro no dia 15/3. São duas SAPs e a gente vai ter três, então, web aulas, né? Sempre aqui no horário, né, horário local de vocês aí do Campo Grande. Bom, eu vou falar então da primeira, vou falar então da primeira SAP aí, né, da primeira situação de aprendizagem. Só abrir aqui. Deixa eu colocar aqui no Zoom correto. Então vamos lá. Vamos contextualizar aqui, certo? Então a primeira SAP aí chama contextualizando para funcionar bem, né? Vamos lá, bom dia, João. O telefone, você relatou um problema de funcionamento em um equipamento elétrico que ocorre todos os dias no horário de maior consumo de energia inicial, quando todos os equipamentos são ligados pela primeira vez, entre 8 e 9 horas da manhã, né? Ah, Podemos ir até o equipamento para que eu possa fazer as medições necessárias? Bom, isso é um problema aqui, só dando uma pausa, é bem corriqueiro, tá? Então, quem já trabalha aí sabe, né? Geralmente, os produtos, os equipamentos que não ficam ligados 24 horas por 7, elas funcionam conforme o horário de funcionamento da empresa, né? Então, inicia no primeiro dia da manhã e lá no final do expediente, seja ele umas 6 horas da tarde ou 10 horas da noite que seja, é tudo desligado, né? Então, todos precisam ser ligados. E quando você vai ligar ao mesmo tempo, pode dar um problema, né? Que é problema de funcionamento, que é? Pode dar uma queda, ou os aparelhos que são ligados ao mesmo tempo, geralmente um vai consumir mais do que o outro, aí um não vai funcionar legal ou não vai funcionar, pode dar queda também de disjuntor, né? Ou seja, você vai ter que ligar um, vai passar um tempo depois ligar o outro, vai ter que fazer uma sequência, eles não suportam ter essa ligação simultânea. Então tem que fazer essas medições aí, né? Principalmente de picos de corrente, que a demanda de corrente na partida a gente sabe que é alta, né? Seja de um motor elétrico, seja de qualquer outro aparelho aí, né? Então, para análise adequada sobre um problema funcional em um equipamento eletroeletrônico, a manipulação correta dos instrumentos de medidas elétricas é fundamental. Então, muitos erros ocorrem devido ao uso inadequado do equipamento de medida ou por suas escalas estarem descalibradas, levando à interpretação errônea do nível de intensidade da grandeza elétrica. Bom, então quais parâmetros devo observar para a manipulação correta de tais instrumentos? Então, mais uma pausa aqui, é uma coisa que acontece bastante, né? O que que é? A gente fazer uma medida errada, né? Ou usar, por exemplo, a gente está utilizando um multímetro, medir da forma errada uma corrente, uma tensão, ou até a escala errada, né? Onde muitas vezes a gente, além de estar fazendo uma leitura errada, né, onde com nenhum erro, a gente também pode estar até danificando um aparelho, correto? Deixa eu te perguntar, essa tela que você está lendo aí não está sendo compartilhada, eu não consigo ver, certo? Ou Opa, é problema você falar, que eu tô percebendo aqui que eu não. Aí, beleza, tá aparecendo aí agora? agora sim. Não é de qualquer forma aqui, era só frases aqui, conforme tá lá no conteúdo do curso. Certo? Ou que a gente já está acostumado ali. Bom, então a questão da escala.
Bom, essa primeira situação de aprendizagem, ela tem duas etapas. A primeira, que vocês fazem na aula presencial, então, o que que vai consistir essas duas situações de aprendizagem, tanto essa daqui quanto a próxima, falando na próxima aula. Vai ser meio que condicionada à aula presencial, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aí é fazer uma montagem do circuito, né? Conectar os instrumentos e extrair os sinais necessários, ó. Então, por exemplo, a gente tem um anexo aqui, ó. Então aqui, ó, vai ter uma espécie de roteiro a ser utilizado. Então, utilizar uma matriz de contato, né, ou aquele chamado protoboard, realizar a montagem de um circuito com três resistores de série. Ele tem então lá os valores, né, que é 560, 1 kΩ e 2,2 kΩ. Depois alimentar o circuito, né? Então fazer ali uma montagem de circuito em série, alimentar com a fonte de 12 volts tensão contínua. Então, utilizar um multímetro, medir a queda de tensão sobre cada resistor e a corrente, então, nessa topologia. Já a segunda topologia, né, a segunda forma de montar o circuito, vai ser montado um circuito, então, onde um resistor deve estar em série e outros dois resistores que estão em paralelo. Então, vai fazer uma montagem mista, né? Vai ser os mesmos resistores, 560 ohms, 2,2 quiloohms, né? E também 2,2 quiloohms. Então, os dois que têm um valor de 2,2 quiloohms vão estar em paralelo e o de 560 vai estar em série com esses dois em paralelo. Alimentar um circuito com gerador de sinal. Ajustar então um gerador de sinal, onde agora vai gerar um sinal senoidal, ou seja, um sinal alternado. Que no primeiro ali foi contínuo, agora gera um sinal senoidal com frequência de 200 Hz e uma potência, né, perdão, uma tensão de pico igual a 4 volts. Aí, para ver o sinal, utiliza-se então um osciloscópio, bem como as características do sinal senoidal. Depois aqui, eu vou utilizar vou montar esse circuitinho aqui, só para mostrar para vocês aí até na próxima aula, né? Vou até ver se eu consigo montar esse circuitinho depois aqui para vocês. Tem o Fluid Sim, que é o simulador de pneumática. A gente consegue até montar esse circuito aí. Bom, e o que que é a segunda etapa, né? Vocês vão fazer um relatório da aula, né? Então, vocês vão fazer um relato mesmo. Não precisa ser nada muito elaborado, não. Com as 2 páginas é o suficiente. Então, vocês vão mostrar o que foi feito, né? Desenho do circuito elétrico. Se puder colocar fotos do circuito, se tiver tirado. Quais foram os resultados que vocês viram lá? Quais foram as... Vão colocar fotos com o multímetro lá na montagem da primeira topologia e da segunda topologia. Se não tiver a foto, não tem problema. Mostra, faz só um esqueminha mesmo do que foi feito lá. Pode ser um relato rápido, certo? Quiserem fazer, se for feito em grupo lá, pode utilizar o mesmo grupo, né? Não tem problema esse negócio da cópia. Se quiserem fazer também todo mundo junto, juntar aí e fizer, sem problema também. Ok? Com alguma dúvida aí, Everton, com relação a essa. Não, não, tranquilo. Bom, bom, então a parte de eletrônica aqui, pessoal, porque a gente tem que ter essa noção da eletrônica, porque hoje, né, grande parte dos equipamentos, né, mesmo um sistema high-walls, vamos dizer assim, simples, ele tem uma certa automação, porque, por exemplo, ele vai ter sensores para regular a temperatura, velocidade ali do ventilador, né? As aletas também, né? Você pode pôr para ela ficar oscilando, então você vai gerar um sinal para ele ficar gerando as aletas ali de vento. Além disso, ela tem uma função automática, né? Onde ele vai, por exemplo, ele vai monitorar tanto a temperatura quanto a questão da ventilação usando sensores, né? Então vai ter o sensor, por exemplo, de temperatura, o sensor ali do vento, para verificar se está conforme o usuário ali programou ou não, né? Então, por exemplo, coloquei 23 graus ali no automático, né? Então ele vai ver no primeiro momento ali que tá, sei lá, né, eu cheguei no recinto ali pela manhã, tá incidindo aquele sol de manhã, então já tá relativamente quente, né? Supondo uma situação aí, supondo que tá, sei lá, 27 graus no interior. Então, programei para 27 graus. Então, num primeiro momento, se eu colocar no automático, o que que ele vai tender a fazer? É, Ele vai jogar.
uma ventilação bem forte, né? E vai fazer então o compressor trabalhar de forma que refrigere ali até atingir os 23. Atingir os 23, aí ele vai diminuir a intensidade e pode ser também que ele pare de oscilar as aletas ali. Deixa quieto para poder, só agora é só manter a temperatura. Aí ele percebeu que a temperatura aumentou de novo, aí ele da mesma forma. E se for o contrário também, opa, a temperatura está muito menor, aí ele desliga, ele tenta desligar. Aí viu que deu problema, viu que está oscilando, volta a ligar. Então essa função automática vai ter então uma automação. E essa automação vai obrigatoriamente passar por uma placa eletrônica ali, né? Então você vê que vai ter essa placa tanto no evaporador quanto na condensadora, né? Na condensadora é principalmente ali para o acionamento do compressor, né? Então partida, né? Questão também de termostato para acionar ali o compressor, né? Enfim. Bom, e para ter noção de eletrônico, pessoal, a gente também tem que ter a noção das grandezas, né? Então, a tensão, né? A gente viu isso lá no C de eletrotécnica, que é só mais uma espécie de revisão mesmo. Então, a tensão é a fonte, né, que produz a corrente elétrica, que por sua vez essa corrente é o movimento ordenado dos elétrons, que precisa de um meio, né, no caso é um condutor, e a resistência, né, que é aquela oposição à passagem da corrente elétrica, que pode ser usado também, principalmente para gerar calor, né, por efeito Joule, e também para controlar a tensão e corrente de um determinado equipamento, principalmente equipamento eletrônico, né. E aí a gente também tem a chamada primeira e segunda lei de Ohm, né? Então a primeira lei de Ohm é aquela que relaciona que tensão é igual a resistência vezes a corrente, e a segunda lei de Ohm, que é essa da resistência elétrica do condutor em si, né? Que a gente sabe que não existe condutor perfeito. A gente vai ter o condutor, ele vai ter uma resistência associada, tanto que ele ali também, ele aquece, naturalmente ele vai aquecer, né? Então a gente sabe que o cobre ali, ó, tempo que você fica utilizando ali, por exemplo, seja um motor elétrico, você chega próximo ali à fiação ou utiliza um termógrafo, né, para verificar a temperatura, você vai ver que o fio ali tem uma temperatura, né, porque é uma resistência. Acaba que parte daquela corrente que circula para o motor, ele vai gerar um calor. Isso aí é natural, né? Como eu falei, né, a tensão ali, né, também tem a potência, que é a relação entre tensão e corrente, né? O circuito elétrico, né? O que que é o circuito elétrico? É os componentes básicos, né? Então, preciso para ter um circuito, uma fonte, condutores e os condutores interligando, por exemplo, na resistência e os demais componentes aí. Então, pode ser uma resistência, um capacitor, um diodo, né? Isso colocando mais para o eletrônico, né? Uma chave, né? E outro dispositivo, dispositivo de proteção, dispositivo de acionamento, né? Então, as diferentes cargas que a gente precisa aí, né? Então, vamos só fazer esses exercícios rápidos aqui. Então, praticamente é bem passar bem rápido mesmo nessa parte aí, certo? Aqui a eletrônica aqui a gente vai ver o quê? Eletrônico nada mais é do que a gente vê, o que a gente viu lá em eletrotécnico, só que agora um pouco mais específico, né? A gente vai ver corrente alternada, tensão alternada, sim, mas como é eletrônica, as placas, a gente tem de ver então elas em tensão e corrente contínua. Vamos fazendo aqui só para. Opa. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Tem uma fonte de tensão, 32 volts, ou uma resistência de 10 ohms, certo? Qual a intensidade dessa corrente, né? Então, qual que é a corrente aqui? Então, aqui, ó, tensão 32. Então, eu passo ali o 10 dividindo, né? Então, 32 por 10, 3,2 amperes, né? Então, tem aqui, correto? Bom, uma fonte de tensão de 12 volts, ele alimenta um circuito com determinada
resistência e a corrente que atravessa é 2,4 amperes, né? Qual que é o valor dessa resistência, né? Então, tem uma tensão aqui 12 volts, né? Vai ter um circuito com determinada resistência e uma corrente que é de 2,4 amperes. Qual o valor dessa resistência, né? Então, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. A minha tensão aqui, então, é de 12. A minha resistência que eu quero achar é minha corrente de 2,4. Então, minha resistência aqui, ó, 12 dividido por 12,4. Então, aqui, ó, 5 ohms. Bom, aqui questão da corrente, né, pessoal? Ó, corrente que atravessa um resistor, ó, de 30 ohms. Então, tem minha resistência de 30 ohms. A corrente de 0,75 amperes, correto? Qual o valor da tensão? Então, aqui a tensão é igual a R vezes I. Então, aqui, ó, 30 vezes 0,75, 22,5. Então, aqui eu tenho 22,5 volts. Certo? Bom, e aqui, pessoal, a gente tem uns resistores, né? Que ela é uma para provocar justamente a passagem da corrente, né? Ela é para reter e também para controlar, né? Tanto a tensão quanto a corrente. A gente tem a resistência em série, né? A gente tem a associação em série que a gente soma, né? Então, se está em série, a gente soma. E se está em paralelo, ela tem essa forma aqui, né? Então, a gente tem duas formas, na verdade, né? Tem esse aqui que é 1 sobre resistência equivalente, né? Então, essa aqui é uma forma, né? Então vou pegar esse exemplo ali, ó. Então, aqui, ó, 30, 30, 30, certo? Então, 30, 30. Então, tem aqui A e B. Bom, então uma forma de calcular a resistência equivalente é aqui, ó. Então, 1 sobre 30, mais 1 sobre 30. Então, aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente. Então, olha lá, é 3 por 30. É só manter o denominador e somar ali o numerador. Vamos simplificar, ó, 3 dividido por 3 dá 1, por 3 aqui dá 10. Então, multiplicar em cruz, ó. Então, 1 vezes resistência equivalente é igual a 10 ohms, certo? Essa é uma forma. A outra forma que se utiliza é pegar aqui 2 por 2 a cada 2 e fazer uma resistência equivalente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou chamar isso aqui de resistência equivalente 1. Então, essa resistência equivalente 1, eu vou pegar o produto pela soma. Então, é 30 vezes 30, 30 mais 30. Então, aqui, ó, 900 e por 60. Então, aqui, ó, 900 dividido por 60 dá 15, né? Então, aqui, 15 ohms. Vou redesenhar o meu circuito aqui, ó. Então, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 15, certo? Então, aqui, da mesma forma, vou pegar 2 por 2, eu vou chamar de RT. Então, meu RT aqui, ó, vai ser 30 vezes 15
Então, aqui, ó, 30 vezes 15, 450. 30 mais 15, 45. Então, dividindo aqui, ó, vai dar os 10 ohms, que é a mesma coisa que eu achei aqui na resistência equivalente. Então, a gente pega 2 a 2, geralmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas se ficar aqui números diferentes, aí você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, fica muito mais complicado, você pode estar sujeito a um erro. E associação mista aí, né, quando tem a presença dos dois, né, tanto da associação em série quanto em paralelo. Né? Então, no caso aqui, ó, eu faço a primeiro para resolver a resistência equivalente aqui, então pego sempre primeiro os dos em paralelo, né, faço associação em paralelo, depois eu pego ele em série e somo, que é a parte mais fácil, né? Bom, é, e nessas duas associações vão ter características, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um circuito que é o chamado circuito série, ele chama o circuito divisor de tensão, né? A corrente ali é a mesma, né? Porque não está dividindo. Então, minha corrente aqui ela vai ser a mesma, tá? Ela é constante. Que vai, que vai dividir aqui é a tensão, porque cada resistência ela vai pegar, por exemplo, uma parcela da minha fonte de tensão. Tanto que a gente somar as tensões aqui tem que dar igual à fonte da tensão, né? Então, é a tensão da resistência 1 mais tensão da resistência 2 mais tensão da resistência 3 tem que dar, então, a tensão da minha fonte de tensão, certo? Então, e, por exemplo, a corrente ela é igual, e na associação em paralelo, aqui a gente chama de divisor de corrente. A tensão é a mesma, que é paralela aqui, ó, minha tensão sempre igual. O que vai agora é, vai ser a corrente. Então, por exemplo, a minha corrente ela tende a ter a maior intensidade onde tem menor resistência. E quanto maior a resistência, menor a minha corrente. E se forem iguais, as correntes são iguais, né? Então aqui a gente tem essa chama de divisão de corrente, né? Então, como está aqui, ó, tá vendo como como as resistências são iguais, logo as correntes também serão iguais. Ok? Então, ali, ó, tem um exemplo, ó, vendo? Pega aqui, é 1 ampere. Aí 1 ampere dividido por 3 vai ser 0,33, né? É, bom, vamos ver aqui o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa outra. Se eu entendi aí, agora nesse caso aí do exercício aí atrás, é somando, então aqui é 160. Qual? Tá falando. Nesse que estava a tela lá. Ah, é? Qual que você está falando aqui? Esse aqui, Isso, 160. Então é 160. 50 mais 65, 115, com mais 45, 160. Beleza. Esse aqui, ó, tem 8, é, 15 associado em série. Basta fazer, ó, 15 vezes 8, que é soma, né, vai dar os 120. Esse outro aqui, ó, qual o valor da resistência equivalente, ó? Tá vendo que agora vendo que agora tem dois valores iguais e um diferente? Então a melhor coisa a se fazer, o que que é? Pegar 2 por 2. Então tem aqui, ó. Então tem aqui, ó, 120. Então tem o 60, 120, 120. Então aqui, ó, vamos pegar ele 2 por 2. Vamos pegar esse daqui e vou fazer um R é Q1. Então meu R é Q1. Então 120 vezes 120, 120 mais 120. Então aqui, ó, 120, 14.400, certo?
240. 60, certo? Então, 60 ohms. Então, aqui, só vou redesenhar. Então, aqui vai ser a resistência total, certo? Então, aqui, ó, 3.600 dividido por 120 tem 30. Ok? Então, aqui, ó, 30 ohms. Então, caso aqui, ó, 30 ohms. Bom, aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão 50 volts, então um circuito com 3 resistores de 100 associado em paralelo, né? Então aqui, ó, tem ele associado em paralelo, então tem aqui 50 volts. Então tem aqui, ó, 100, 100, 100, correto? Tudo ohms aqui, né? 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms. E aqui é 50, certo? Primeiro, a gente a gente faz associação em paralelo. Nesse caso aqui, como tudo é igual, melhor fazer isso aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 100. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 sobre 100. Então, vou multiplicar em cruz aqui, ó. Então, 3 resistência equivalente é igual a 100. Então, resistência equivalente vai ser 100 dividido por 3. Então, aqui, ó, 100 dividido por 3, 33,3, certo? Beleza. Então, isso aqui, ó, equivale, então, eu tenho uma fonte 50, então uma fonte de 50, e aqui, então, tem 33,3. Então, aqui, ó, a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Minha tensão é de 50, a resistência é de 33,3 e a corrente que eu quero achar, certo? Então, a minha corrente é 50 dividido por 33,3. Aqui, ó, 50 dividido por 33,3 dá 1,5. Dá 1,5 ampere. Bom, se aqui é 1,5 ampere, pessoal, só fazendo a análise aqui, como tudo é igual, é só dividir por 3. Então, aqui vai ser 0,5. Aqui vai ser 0,5. E aqui vai ser 0,5. Somando aí vai dar 1,5, certo? Então, aí dá essa associação aí que dá 1,5 meio ampere. Bom, e aqui, ó, tem uma associação mista. Como é que a gente calcula aqui, ó? Deixa eu só colocar um novo aqui. Então, aqui eu tenho 50, 120, 120, certo? Então, aqui eu tenho a resistência, eu vou chamar de REQ1.
Vamos lá, 120 vezes 120, 120 mais 120. Vamos lá, fazendo aqui, ó. Então, 120 vezes 120, 14.400, dividido por 240. Então, aqui, ó, fazendo a divisão por 240, opa, 14.400 por 240, 60. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho A ponto B. Então, aqui eu tenho 50 ohms. Aqui é só somar, ó. Então, aqui, ó, tem a resistência total. Resistência total é 110. 110 ohms. Certo? Então, primeiro faz sempre associação em paralelo, depois ela faz em série, né? Bom, e na próxima aí eu vou falar sobre o instrumento de medida. Vamos ver aqui, o Everton, se eu consigo montar. Se eu consigo. Falar aí, Everton? Estou tranquilo, estou ouvindo. Tranquilo? Vou tentar montar aqui, vou usar o programinha que eu tenho aqui, que é o Sim. Essa versão aqui eu consigo fazer agora circuito elétrico, além de circuito pneumático. Não sei se você já ouviu falar desse fluidzinho aqui, que ele faz pneumático hidráulico. A versão 4.2 fazia só pneumático hidráulico. Esse agora faz até coisa elétrica também. Deixa eu ver se eu abro um projetinho novo aqui. Sabe, eu estava pensando, se você... Tá, vamos ver se eu diminuo aqui. Coloca aqui. Colocar um novo. Isso. Então vamos lá. Vamos para a parte elétrica. Parte elétrica. Deixa eu só recolher esses aqui para ficar melhor. Isso. Ó, então vou fazer uma matriz, ó, um circuito em série e dois em paralelo. Então eu vou fazer primeiro os dois. Vamos lá, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho a resistência. Aqui, ó, resistor. Vou colocar dois aqui, um aqui e dois em paralelo, certo? Então, certo? Vou fazer aqui para ficar mais ou menos. Deixa eu só ver aqui, isso. Bom, então, circuito, então aqui é 560, já vou ajustar ele aqui, ó. Então é 560, vou dar um OK. Deixa eu colocar o display aqui para ele mostrar o valor, beleza. Esses dois aqui vai ser de 2.200. Dois e meio K, quilo ohm, 2.2. Display, beleza. Então vou colocar aqui e aqui, certo? Bom, beleza. Então fiz aqui as três resistências, né? Então os dois aqui de 2.2 está em paralelo, ele fica em série. Vou alimentar agora com um gerador de sinal, ó. Ó, cadê aqui, ó? Gerador de sinal. Tá bem aqui, ó. Passei por pouco tempo nele aqui, ó. Aqui, ó. Gerador de função. Bom, esse gerador, ele vai ter então uma. Então aqui eu posso ajustar, ó. Ele vai ter uma frequência de 200 Hz. Vou colocar aqui para mostrar.
uma tensão de pico aqui, ó, de amplitude, 4 volts. Também vou pedir para ele colocar aqui. Certo? Vou dar um OK. Então aqui ele tem... Deixa eu colocar aqui também. Só frequência. Deixa eu só ver se eu consigo colocar ele mais aqui. Isso. Então aqui ele tem uma amplitude, uma frequência. Esse aqui, eu vou colocar. Eu vou ter um gerador de sinal, né? Vou utilizar um osciloscópio, né? Então vou medir o sinal aí. Só ver se... Vou ter que usar, na verdade, esse daqui. Vou ter que apagar esse, colocar esse. Eu... Ok? Então, só para fazer fechar o circuito aqui, né? Então, vou fazer aqui, certo? Ah, sim. Bom, vamos lá. Vou colocar então aqui a frequência de 200, né? E 4 volts, ok? Vou colocar aqui. Vou colocar para dar o display, só para... São 200 Hz, 4 volts. Bom, vou utilizar um osciloscópio para ficar então em cada... Então vou usar um medidor aqui, certo? Então aqui eu já vou colocar o meu circuito para funcionar, ó. Vendo? Tá funcionando. Beleza? Então eu vou colocar agora um instrumento, ó. Vou colocar o osciloscópio aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem que achar ele aqui, pessoal. Aqui, ó, osciloscópio, ó. Então lá, eu posso colocar um osciloscópio sobre cada resistora. Então vou só... Então aqui, ó, vou usar o osciloscópio aqui, vou usar um outro aqui e vou usar um outro aqui, ó, sobre cada resistor. Certo? Então agora, ó,
Tá vendo, ó? Então eu tenho esse daqui, vou ter esse outro aqui, ó. Tá vendo? Cada um vai dar um sinal, tá vendo? Então, como eles têm a mesma intensidade, ó. Então, é uma forma aqui é colocar ele em paralelo. Deixa eu só pra eu ver. Com essa ferramenta aí, antes de montar qualquer circuito, eu consigo simular aí para ver se está tudo correto antes de montar? Pode, perfeitamente. Só que essa versão é a 6.0, eu não consigo. Perdão, acho que é aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Na verdade, eu tenho que ligar ela em paralelo. Tá vendo aí? Tá vendo? Eu vou ter de cada um. Ter desse outro, tá vendo? Se quiser também, ó, esse dá também para medir aqui, ó. Eu posso medir aqui, ó. Então, peraí. Você pode pegar os medidores, medir, sei lá, colocar aqui e aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí a tensão ali você vai vendo oscilando. Tensão, corrente. Assim como o osciloscópio, ó. Você pode ver também, ó, vendo a oscilação, ó. Mas aqui, deixa eu ver se tem o autoajuste. Deixa eu ver se eu lembro onde mexe o autoajuste aqui, ó. Autoajuste. Você pode fazer o ajuste, ó. O osciloscópio lá dá para você fazer, ó. Você pode fazer o autoajuste, ó, tá vendo? Ele ajusta a tela toda. Certo? Ela vendo 0,6 por divisão, então cada um aqui é 0,6, ó. Então 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. Então 0,6 vezes 1, 2, 3, 4, dá 2,4 volts. Se você fazer os cálculos, você vai chegar nesse valor. Então dá perfeitamente para você fazer os cálculos aí, perfeitamente. Eu tenho um exemplo aqui, pronto. Deixa eu só parar aqui, ó. Ver se eu tenho um exemplo aqui. Vamos ver se é esse aqui, ó. Um circuito eletrônico, tá vendo? Esse circuito aqui, ó, ele é... Tá vendo, ó? Tem um circuito retificador, ó. Se eu pegar o osciloscópio, tá vendo, ó? Tem aqui, ó. Deixa eu pegar um. Tá vendo? Ele vai dando... Ó, aqui ele pega os dois sinais, ó. Para o ajuste, ó, tá vendo aí? Então dá para fazer um circuito eletrônico perfeitamente ser simulável aqui nesse Fluid Sim. Certo, é aqui que eu queria mostrar aí para vocês, aí, alguma dúvida, questionamento? Não, certo. Se você puder deixar o nome do programa que você usou aí. Esse aqui ele é o Fluid Sim 6.0, que vai ter as versões antigas, que é a versão 4. O Senai, ele tem acesso a esse Fluid Sim. Caso não tenha, tem outros softwares que fazem simulação de circuito. Só que eu não tenho muita, vamos dizer, intimidade. Eu não sou da área da eletrônica, né?
não sou da área da mecânica, eu sou mais acostumado a esse aqui, que faz de pneumática e hidráulica, né? Então tenho mais familiaridade com esse programa. O pessoal que atua da área da eletrônica mesmo, eles utilizam muito o chamado Proteus, e tem um outro também que eu esqueci. Proteus e tem um outro. Esse que você usou, ele precisa de uma licença? É porque ele é pago, né? Ele não Ah, tem a tá. versão. Aí só se tiver acesso só nos computadores do Senai. Não, beleza, era só para dar uma treinada, uma fuçada aí, para ver como é que funciona, para ver se pega uma É intimidade. a versão que tinha estudantil é a versão 4.2, a versão antiga, que ela não tem essa funcionalidade, ela só simula mesmo circuito hidráulico e pneumático. E essa versão nova 6 tem essa funcionalidade. Mas assim, Não, mas tá porventura bom. você tem se você quiser também, ó, eu acho que tem esse daqui, deixa eu mostrar para você. Que eu É acho que, que também na verdade, a eles parte eletrônica não é muito específica da nossa área, assim, é mais para a gente reconhecer mas erro. quem que, vamos dizer, for entusiasta, né, quiser. É esse site aqui, ó, Tinkercad, ele é da própria Autodesk, se eu não me engano. Ele faz simulação, você pode pegar um protoboard, tá vendo? Ó, ele simula tudo. O bom é que ele pega, aí tá vendo, ó, você simula, tá Não vendo? tá Você faz uns, compartilhando a tela. opa, desculpa aqui, esqueci de, esse site aqui, ó, tinkercad.com. Então você pode, tá vendo? Você pode simular um circuito, tá vendo? Uma bateriazinha com os resistores, uns LEDs aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Explorar circuito, ó, tá vendo? Você pode fazer vários circuitos, faz Arduino, simula Arduino também. Isso é mais para quem quiser mesmo mexer, assim, tiver uma curiosidade, mesmo pode colocar botoeiro, mexer Arduino, nos protoboards aqui, né? Mais para ter uma, né? Esse é gratuito. Esse é gratuito. Isso aqui é só fazer a inscrição, faz um cadastro, um login, uma senha, aí você consegue acessar. Certinho? Alguma dúvida aí? Questionamento? Não, muito tranquilo. Não, Bom, tranquilo. então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, tá bom? Então, vou desejar a você aí uma boa noite, ok? Fica com Deus e até a próxima. Igualmente, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.